assim, e para falar o que hoje? Paulinha está aqui para falar sobre compaixão. Um tema que é muito importante dentro da mediação. Vocês, talvez, ouvindo solto a palavra compaixão, não consigam compreender a profundidade deste tema quando nós estamos trabalhando com os mediados. Quem já tem algum curso de mediação feito comigo ou feito com qualquer outro instrutor, já deve ter ouvido falar muito de empatia, do tal lugar do outro, do calçar o sapato do outro, de se sentar no lugar do outro. Mas quando o mediador coloca um mediado no lugar do outro, é preciso, sim, que se desperte o sentimento de compaixão, que é nesse rasgo de segundo que ele quer resolver, ele quer fazer alguma coisa para parar o sofrimento daquele que está naquele lugar. Aí entra a compaixão. E se vocês pulam esse momento, sai da empatia para a antipatia, para nada e para a briga. Por quê? Porque não conectou a compaixão. Ficou, sim, eu estou... Qual é o problema? O problema é você olhar para alguém que você conviveu por todo o tempo de sua vida, com quem você esteve filho, e querer, por amor, resolver o problema do outro. Aí você chega na compaixão. Então, todo mediador deve olhar, deve ler, deve fazer exercícios sobre empatia, compaixão e autocompaixão. Mas eu vou deixar realmente a fala para a Ana Paula Brasil, que Paulo, que deu a aula na turma 1 e 2, disse que aprendeu com ela. Agora nós vamos aprender com ela. Depois eu dou aula, gente, que eu já vi que deu aula com a Ana Paula Brasil, já fica sabendo, né, Neuza? E a gente depois dá as aulas. Certeza. Dalvinha, eu queria fazer uma sugestão, que você silenciasse todos os microfones antes de passar a palavra para a Ana Paula, aí depois ela vai e abre o dela, porque eventualmente... Não, Paulinha, depois você abre o seu, viu? Que eu vou silenciar todo, o seu vai também. Pronto. E para falar sobre compaixão, o poder, a força que tem esse sentimento na mediação, está aqui Ana Paula Brasil. Professora de yoga, jornalista, atriz e minha filha do coração. É currículo também. Com você, Paulinha. Muito obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. É um prazer enorme estar aqui, fazendo parte desse trabalho lindo que mãezinha, a doutora Dalva, está fazendo aqui. Pode ser mãezinha mesmo, aí é o cuidado do mediador. Aqui todo mundo sabe, né? É uma coisa mais íntima, mais informal, vocês já viram? A gente já teve aqui a família inteira junto. Eu sou parte dessa família, realmente tem 20 anos que eu entrei para essa família. Vai estar fazendo 20 anos, provavelmente, que eu entrei para essa família. E desses 10 anos, eu estive praticamente esses 10 primeiros anos casada, e agora são mais 10, né? Em outro lugar, e não menos feliz, eu acredito, né? Como ela falou toda a história no início, eu não vou repetir, mas só para a gente ver que quando a gente faz as coisas, né, com esse olhar de empatia, de compaixão, porque, claro, toda separação é um momento difícil, mas sempre quando a gente foca no amor, né, e não na perda, e não na dor, as coisas conseguem se equalizarem, né, se reajustarem da maneira melhor, eu acho que para todo mundo. E estamos cá, nós, 10 anos depois, né, com vidas refeitas, recolocadas, e com uma amizade muito bonita, né, não só a minha relação com Dalva, que sempre foi realmente maternal, eu diria, né, quase uma segunda mãe para mim, como o Paulinho é muito meu amigo, muito próximo mesmo, é um dos meus melhores amigos,
e a mulher dele também, né, minha aluna, e a gente conviveu no curso de formação, eu dei aula para ela agora durante a gravidez, uma pessoa muito próxima, e que desde sempre, assim, Flávia foi a primeira namorada de Paulinho depois que ele se separou, né, e ele casou com ela, e a gente se conhece desde a época em que eles namoraram, assim, né. Então, tudo isso se deu pelo nosso olhar, muito compassivo, né, de compreender, não só meu, de Paulinho, de Dalva, como da própria Flávia, que entrou no meio de tudo isso, né, e soube muito bem também gerenciar tudo isso, porque a gente sabe que não é uma situação muito comum, né, a gente ter essas relações perduradas dessa forma, não é muito comum, infelizmente. Talvez, com esse olhar de compaixão, a gente possa compreender melhor, né, os anseios do outro, as necessidades e também tentar, né, ajudar as pessoas a serem felizes e encontrar essa felicidade comum, porque é isso, compaixão, né, a gente querer o bem do outro, na verdade. E como eu vou apresentar, eu fiz uma apresentação, gente, bem básica, só com o intuito da gente levantar algumas reflexões, muito voltada para a gente, para que a gente entenda realmente esse conceito de compaixão na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? E por quê? Porque, assim, é um assunto muito extenso, muito profundo, compaixão, e claro, não é a minha especialidade, eu sou professora de yoga, como a Dava falou, e todo o meu trabalho de compaixão, ele parte da minha experiência em yoga, porque o yoga te conduz a esse lugar, tá? Mas de uma maneira muito prática. E eu queria fazer justo esse link com vocês, da gente fazer essas reflexões, né, do que é esse sentimento e de como a gente pode despertá-lo para poder a gente começar a aplicar no nosso dia a dia, tá? Então, eu fiz realmente uma apresentação com 4 telinhas para a gente poder só levantar um pouquinho as reflexões e depois abrir para perguntas para que a gente possa discutir, assim, casos de vocês, as experiências, as dificuldades de vocês, que aí eu acredito que eu vou poder trazer mais a minha experiência para ajudar, né, orientar. Pronto. Então, o poder da compaixão na mediação de conflitos. Eu já fiz esse recorte, né, bem específico para o nosso dia aqui, né? Mas é interessante porque na mediação de conflitos, e pode ser tanto, né, na mediação que vocês estão acostumados a fazer, né, em termos profissionais, como na mediação de conflitos na vida, né? Porque surgem, né? De vez em quando tem os conflitos, eu acho, né, na vida, e a gente tem que resolver. Então, vamos lá. Eu trouxe a figura do Dalai Lama para inspirar a gente, né, abençoar a nossa noite, porque ele é uma figura muito reconhecida por falar desse tema com brilhantismo, né, e muita profundidade. É uma inspiração, né, Prêmio Nobel da Paz. E ele faz uma relação muito interessante, né, de paz com amor e compaixão. A frase, né? Descobri que o mais alto grau de paz interior decorre da prática do amor e da compaixão. Quanto mais nos importamos com a felicidade de nossos semelhantes, maior o nosso próprio bem-estar. Ao cultivarmos um sentimento profundo e carinhoso pelos outros, passamos automaticamente para um estado de serenidade. Esta é a principal fonte da felicidade. Isso aqui eu já digo que é o bônus da gente desenvolver esse olhar amoroso e compassivo na vida, né? A gente ter essa sensação de paz interior, porque a gente direciona a nossa vida realmente para o bem-estar do outro. E isso não faz com que a gente se esqueça de nós, que muitas vezes a gente atrela, né, o fato da gente servir o outro, ou ajudar o outro, ou se preocupar com o outro, com necessariamente a gente perder o olhar sobre nós mesmos, tirarmos, né, o foco da nossa vida de nós, e aí a gente vê muito aquelas frases assim de que, eu tenho que me amar primeiro eu tenho que, sei lá, fazer a minha vontade, porque se eu não faço, ninguém faz, e essas frases, né, esses pensamentos de que a gente precisa estar em primeiro lugar, e sim, a gente precisa de certa forma estar, mas não por uma reação ao outro, né, e sim por uma percepção de que nós estamos na nossa jornada, né, somos, digamos que os protagonistas da nossa história, então a gente tem que ter essa autogestão, essa autorresponsabilidade, esse autocuidado, né, com a nossa vida, mas direcionar
a nossa ação, a nossa atitude, os nossos pensamentos para o bem-estar do outro, não significa se anular, não significa colocar o outro acima de você. Significa apenas compartilhar a sua existência da melhor forma do mundo, né? Fazer com que sua manifestação aqui seja positiva para todo mundo, né? Assim como uma árvore está aqui no mundo e ela está servindo a todos nós, né? A todo um ecossistema, nós poderíamos ser como árvores, né? Servir. Todos, não um ou outro, todos, né, sem exceção, ter essa predisposição, né, a servir ao outro, a doar o que a gente tem de melhor. E aí Dalai Lama traz essa ideia de que a paz interior advém disso. Então a gente não acha que ser compassivo, em primeira instância, é algo que vai machucar a gente, é algo que vai tornar a gente refém ou subordinado a alguém. Não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, a gente vai acessar um estado de paz interior muito profunda. Quem está falando é o Dalai Lama, e eu acho que ele tem bastante experiência nesse assunto, né? Uma vida dedicada, né? Com 4 anos ele foi considerado Dalai Lama. É uma vida dedicada à espiritualidade, né? Então tá, vamos lá. Ele também define, o Dalai Lama, a compaixão como senso de preocupação com o bem-estar do outro. E uma definição muito simples e, ao mesmo tempo, bem abrangente, né? Basta a gente se preocupar com o bem-estar do outro. Em todo momento, se a gente parar e se perguntar, mas isso está gerando bem-estar para o outro? Essa será que é a melhor solução para que todos estejam bem, né? Isso já é uma atitude, né, um pensamento inclusivo e compassivo. Então eu trouxe algumas perguntas para a gente refletir internamente. É muito importante que essas perguntas elas ressoem dentro de nós. Senão fica um assunto teórico, né, inalcançável. A gente acha que é coisa do Dalai Lama, que é coisa de Jesus Cristo, né, ser compassivo, ter compaixão. Quando na verdade é coisa do ser humano, né. Então nós como seres humanos podemos vasculhar esse sentimento em nós. E eu trouxe algumas questões para que a gente deixe que isso reverbere agora. O que é compaixão, né? Para cada um de nós. Talvez a gente tenha uma resposta sobre isso, né? Talvez a gente já tenha pensado sobre esse assunto. Então, será que a gente consegue ter uma definição? Eu não consigo agora, ao mesmo tempo, ver todos vocês, e talvez a gente comece uma discussão agora para falar sobre isso. Eu vou até abrir aqui o chat, não sei se eu consigo. Mas se vocês colocarem algumas coisas aqui, a apresentação vai ser rápida, justo para a gente poder trocar bastante. Então, se vocês tiverem papel e caneta e quiserem registrar o que está aparecendo na cabeça de vocês, ou colocar no chat para a gente olhar depois, o que desperta em vocês cada uma dessas perguntas vai ser o movimento da nossa reflexão conjunta depois. Por enquanto, é só levantar mesmo, né? Então, o que é compaixão para você? Você já se perguntou, você já percebeu se você costuma sentir compaixão? Você já identificou esse sentimento em você de compaixão, de querer, de estar preocupado com o bem-estar do outro? Será que é um sentimento que você, ao longo da sua semana, por exemplo, hoje é segunda-feira, né? Estamos começando uma semana. Hoje teve algum momento de compaixão, por exemplo, no seu dia? Será que você consegue ter essa sensação de que teve? Ou será que na última semana teve algum dia ou algum momento que você sentiu compaixão? Como a compaixão está, né, aparecendo para você? Porque é um sentimento humano, né? Como você está entrando em contato com esse sentimento? Assim como alegria, assim como raiva, assim como tristeza. Eu poderia te perguntar, qual foi a última vez que você sentiu raiva, por exemplo? Talvez venha mais rápido na memória, né? Será que a gente tem essa mesma relação, raiva, compaixão? Será que a gente se pergunta, nossa, eu estou sentindo compaixão? Porque tá aqui, gente, sabe? Não é uma coisa que tá fora, tá aqui dentro. Espero que hoje a gente consiga trazer essa conexão forte para a nossa vida. O que desperta a minha compaixão? Se você, por exemplo, já pensou aí, não, tive um episódio, ou se não lembrou ainda, tudo bem, às vezes na hora que a gente pergunta a gente não consegue se lembrar, mas eu tenho certeza que isso vai ficar na sua mente, e ou você vai ter essa reverberação de lembrar,
ou você vai observar a próxima vez que acontecer, né? Mas o que é que desperta a minha compaixão? Isso dá para a gente buscar em memórias mais, assim, às vezes são causas sociais, né? Sei lá, problemas humanos, universais, que a gente sente compaixão. É bom a gente ter essas referências, até para sentir a sensação, mas poder identificar elas em coisas mais cotidianas e, principalmente, no nosso círculo mais particular, né? É importante que a gente tire a compaixão dessas causas grandes, sociais e humanas, por exemplo, a fome na África, né? Ou a fome no Brasil, porque estou em fome aqui também. Para, por exemplo, a fome no meu bairro, né? A gente ir diminuindo esse ciclo. Não que a fome na África ou a fome no Brasil não seja importante, não deva despertar a nossa compaixão, mas é para a gente não deixar só lá, porque parece que a gente não pode fazer nada quando está muito longe e é muito grande. Mas, de repente, se a gente pensa na fome da pessoa que mora na sua rua, aquele morador da sua rua, aí talvez você esteja fazendo algo pela fome do mundo se você faz algo por aquele morador, por exemplo. Então, trazer essa sensação, né, de entender como é que isso está e o que é que desperta, para que a gente possa expandir, né? E aí, como eu posso desenvolver compaixão pelo outro? Como eu posso ampliar a compaixão biológica através da minha consciência humana? Essas duas perguntas estão juntas e eu trouxe elas justamente para a gente entrar em algumas questões a respeito de conceito, né? Se não é uma coisa muito clara para você o que é compaixão, vou tentar ajudar, deixa eu voltar aqui, isso. Vou tentar ajudar trazendo conceitos do Dalai Lama, tá? Que ele fala de compaixão biológica, e ele fala de uma compaixão que pode ser treinada através da nossa consciência humana, né? A compaixão biológica, todo mundo sente, né? Pelos próprios familiares, no caso de uma mãe com um filho, no caso de um filho com a mãe, com o pai. A gente sabe que, eu não sou mãe, né? Mas a gente sabe que uma mãe, um pai, quando vê o seu filho em sofrimento, ele sente uma compaixão, ele quer tirar o filho daquela situação. A mãe faria tudo para que o filho não sofresse. Tem mães, inclusive, que querem impedir o sofrimento do filho, não só ajudar ele a sair do sofrimento, como se pudesse, impediria o sofrimento daquela pessoa, porque está tão preocupada, né, com o bem-estar do filho, que faria qualquer coisa para vê-lo sorrir, para vê-lo feliz, para vê-lo com saúde, né? Essa compaixão biológica, normalmente a gente tem pelos nossos laços sanguíneos muito próximos, né, os nossos familiares, ela se estende, e isso é praticamente biológico, assim, né, não é algo que a gente pensa, a gente sente, uma mãe não pensa, ela simplesmente sente isso pelo filho, né, eu estou dando um exemplo da mãe porque é um exemplo muito concreto, né, na sociedade, a gente tem esse amor como o amor incondicional, né? Mas muitas vezes ele não é incondicional, não vamos entrar nessa questão agora, mas deveria ser, e talvez seja a expressão mais próxima de amor incondicional que a gente tem no mundo, o amor materno e paterno, né? Não quero aqui dizer que só a mãe ama e o pai não ama, o pai ama também, mas da gente saber, né? Eu também já vi muitos pais, amigos meus, falarem isso, é um amor que eu nunca tinha sentido antes, não é uma coisa só da mãe, né? Mas essa compaixão biológica é tipo uma semente que a gente tem dentro de nós, o Dalai Lama fala isso, e que a gente pode cultivar essa semente, a gente pode treinar, né? Como um músculo mesmo, né? Treinar a nossa percepção para desenvolver essa compaixão por mais pessoas, né, para a gente ampliar esse ciclo compassivo. Então, esse sentimento que eu tenho com a minha mãe, né, com o meu filho, com o meu pai, com o meu irmão, com os meus amigos, eu ter pelo outro também, que não necessariamente eu conheço, mas é um ser humano. O fato dele ser um ser humano, ou, indo um pouco até mais além, o fato dele ser um ser vivo, eu posso incluir ele nesse espaço compassivo, né, de querer o bem de tudo. E aí a gente até amplia, não só para o ser humano, como realmente para todos os seres viventes, como para o ecossistema em que a gente vive, o planeta, o meio ambiente, enfim. A gente vai só ampliando, né, essa esfera
compaixão. Ao mesmo tempo que eu falei para vocês, vamos sair lá do que é grande e vamos para o pequeno, para a gente treinar esse sentimento, a ideia é que a gente treine ele para no final a gente de fato conseguir abranger tudo. A verdade é que a nossa ação compassiva, ela é localizada às pessoas que a gente entra em contato. Tudo bem, hoje o mundo globalizado, se você quiser doar dinheiro para um problema na África, você consegue, ok. Mas se você fizer pelas pessoas que estão ao seu redor e todas as pessoas fizerem pelas pessoas que estão ao redor, isso vai virar uma rede, né? E vai chegar a dimensões muito maiores. A nossa ação, ela é um pouco mais, ela pode ser um pouco mais limitada, mas a nossa sensação não. A nossa sensação, ela é cada vez mais inclusiva e mais expandida. Então, isso a gente pode treinar, porque o ser humano, a consciência humana, é o veículo, a gente chama nesse corpo que a gente tem praticamente como um veículo, um instrumento, né, que dá a gente essa oportunidade de ter consciência sobre o que a gente faz, sobre o outro, né, da gente poder agir além do nosso instinto. O instinto fala, a gente tem que querer o bem-estar da nossa família, mas a consciência fala, a gente tem que querer o bem-estar de todos. Então, como desenvolver essa consciência, né? Como treinar essa compaixão? A gente tem que treinar isso com os nossos. Eles que vão dar pra gente esse músculo, digamos que malhado, digamos assim, né? Estar com os nossos familiares. A gente sabe que no nosso seio familiar também surgem muitos conflitos, né? E para vocês que trabalham com mediação familiar, vocês veem que esses conflitos, eles não só surgem, como eles muitas vezes encerram as relações. E se a gente desenvolver, talvez, um olhar compassivo, a gente possa até chegar ao final das relações, mas não em conflito. Porque o fechamento, o fim de ciclos, não tem nada a ver com conflito, né? As coisas podem acabar, elas não precisam ser destruídas, digamos assim, né? São transformadas, outras coisas surgem do fim, não necessariamente um conflito, uma briga e por aí vai. Então a gente precisa talvez treinar esse olhar com os nossos, para depois a gente poder também expandir isso, no caso da nossa atuação profissional. A gente tem que ter isso em nós, né? Para poder mediar um problema com partes que não são da nossa família, mas a gente tem isso treinado, porque a gente pratica isso com a nossa própria família, e a gente tem esse olhar já mais sensível, já mais apurado, para ver o sofrimento do outro, e ao mesmo tempo ter esse impulso interno de tentar ajudar. E mais, né, essa experiência de ver o sofrimento do outro, de tentar ajudar, e de ajudar essas duas pessoas que não estão conseguindo ver além das suas próprias dores, a se enxergarem, né, a conseguirem ver através, sim, eu estou magoado, eu estou ferido, eu estou chateado e tudo mais, frustrado e por aí vai, mas eu consigo ver através da minha dor. Porque a compaixão tem isso, né? Da gente conseguir ver o ser humano através da dor, através da história dele, através do que ele fez ou do que ele deixou de fazer. Por isso essa última pergunta aqui, né? Como diferenciar a pessoa do seu ato negativo? Porque o que a gente precisa combater no mundo, hoje em dia existe uma confusão muito grande em todos esses movimentos, até bem intencionados muitas vezes, né, sociais e tudo, bem intencionados, mas que eles acabam se virando contra as pessoas e não contra os atos. A gente pode combater atos que a gente considera negativos no mundo, né? Por exemplo, vou pegar um tema, a homofobia, né? A gente pode combater a homofobia, porque é um ato que, com um pouco de consciência, a gente vê que não é humano, né, você discriminar uma pessoa pela opção sexual e mais, violentá-la, menos humano ainda, né, violentá-la fisicamente, não só com palavras, que também acontece, mas aí estamos em todos os níveis de violência, por exemplo, nesse tema, né. Falei de homofobia, mas poderia ser questão racial também, que ainda não é muito bem resolvida, né, enfim, social. Não faltam questões, né, para que a gente lide com isso. Mas aí a gente vai combater o ato negativo, quer dizer, eu combato o racismo, mas eu não preciso combater o racista quando eu penso na pessoa, sabe, aquela pessoa que cometeu o ato do racismo. A compaixão aponta para esse lugar, da gente conseguir separar a pessoa do ato. Eu combato o ato,
mas eu não combato a pessoa. Com isso eu não estou querendo dizer que a pessoa deve ficar impune, que a pessoa deve ser, enfim, não deve sofrer nenhuma consequência dos seus próprios atos. Sim, para isso existe a justiça, né? Para isso existe a justiça e estamos aqui todos querendo trabalhar com ela. Mas nem todos nós somos juízes, né? Eu acho que aqui pode ser que tenha alguns juízes na reunião. Mas nós não somos juízes muitas vezes, nós não somos policiais muitas vezes, e a gente quer fazer a nossa justiça, né? Ainda assim. Então, a compaixão, ela pede que a gente pare um pouco para olhar o ser humano por trás do seu próprio ato. Eu sei que não é fácil, mas é necessário. É necessário que a gente entenda que a gente combate o mau ato, o ato negativo, mas não combate a pessoa, porque combater a pessoa é praticamente fazer um ato muito parecido com aquele que ela fez. Isso é uma coisa que a gente precisa refletir. Muitas vezes eu vejo reações de grupos, né, que sofrem bastante na sociedade, reações tão violentas, né, aos atos violentos que eles sofrem, quanto os atos violentos que eles sofrem. Então, eles se aproximam do ofensor pela pior via, né, que é pela via da violência. A gente pode se aproximar do ofensor por outra via, que é a do amor. A gente vai desejar justiça, mas não vingança, porque uma coisa fica muito próxima da outra, né? Querer que a pessoa que fez o mal sofra a mesma dor que ela causou, isso é vingança. Isso não é justiça. A justiça é querer que a pessoa cumpra, né, a pena ou ou tenha, né, a pena, vamos falar em pena porque eu acho que todo mundo entende, que ela cumpra a pena ou que ela pague legalmente pelo aquele ato que ela cometeu. Mas isso não inclui pagar com a própria vida, né, pelo menos no nosso país, graças a Deus, a gente não tem pena de morte aqui, né. Então isso não inclui pagar passando por tortura, por exemplo, linchamento, ou, enfim, por aquele ódio generalizado. Hoje em dia com a internet a gente vê, né, que uma pessoa comete um ato que realmente é um ato que é difícil de lidar, que é um ato negativo, que é um ato que a gente não quer ver na sociedade, mas aí toda a sociedade se volta com essa pessoa, com a mesma ira, assim, com toda a ira que sente da vida, de todos os aspectos, se despejam naquela pessoa. E a compaixão o desafio da compaixão é a gente despertar esse sentimento, né, pelo ofensor, realmente. Né? Não pelo nosso filho, porque pelo nosso filho, biologicamente, né, vai acontecer, né, pelos nossos pais, vai acontecer, né, da gente ver o nosso familiar sofrendo e a gente querer ajudá-lo a sair do sofrimento. Mas, e com aquele que nos ofende? Isso não vai acontecer, a menos que a gente treine, né? Da gente entender que aquela pessoa, ela fez um mau ato, mas ela é uma pessoa, ela merece uma segunda chance. E a gente vai tentar de todas as formas, né? Acabar com o mau ato, mas não com as pessoas. É como se a gente quisesse acabar a corrupção no Brasil, e ao invés da gente lutar contra a corrupção, contra a raiz da corrupção, a gente quisesse matar, por exemplo, todos os políticos, né? Existe esse discurso, né? Joga uma bomba em Brasília. Não tem jeito, porque a corrupção não está naqueles políticos, ela está no nosso sistema social, né, na nossa consciência humana. A gente precisa evoluir a nossa consciência para acabar a corrupção. Não adianta matar todos os políticos. Matar todos os políticos só vai tornar a gente assassinos. Não vai nos tornar pessoas não corruptas, entendem? Então é essa reflexão que a compaixão traz para a gente, de entender até onde vai a nossa consciência humana, né? De inclusão e de perdão, de amor incondicional, independente do que a pessoa faça, ela é um ser humano, ela merece respeito, ela não deve ser tratada com violência, ponto. Agora vamos tomar todas as medidas cabíveis, pensando em justiça, né? De como reabilitar esse ser humano para o convívio social, que é a primeira ideia, né, da gente ter até sistemas penitenciários e por aí vai, né? Mas não é muito o que acontece na prática, porque falta compaixão.
Bom, acho que já deu para a gente entender mais ou menos, né, esses aspectos. Agora eu vou trazer um outro braço desse, já trazendo mesmo, né, essa nossa ideia de como aplicar isso, tá? De como aplicar esses conceitos e essas reflexões rápidas que a gente fez na mediação de conflitos diretamente, né? Então, Dalai Lama, que está ajudando a gente hoje, fala: a compaixão tem pouco valor se permanece uma ideia. Ela deve tornar-se nossa atitude em relação aos outros, refletida em todos os nossos pensamentos e ações. Então, eu trago aqui para vocês o eu e o outro, aplicando a compaixão na mediação de conflitos, né? Isso eu coloquei o eu porque eu acho que não tem jeito. A gente primeiro tem que partir de nós, tá? E eu sei que como mediadores, vocês têm partes, né? São duas pessoas, dois outros ali. E o que a gente faz com a gente e com o outro, na mediação, eu acredito que vocês vão ter que fazer uma expansão disso, para que as suas partes, né, elas consigam fazer esse jogo do eu e do outro, né? É como se colocar no lugar do outro, que a Dava falou logo no início, né, essa empatia, né, de se colocar no lugar do outro. A compaixão vai um pouco além, não é só se colocar no lugar do outro, é bom se colocar no lugar do outro para a gente meio que desenvolver essa consciência da dor do outro, mas a gente precisa querer o bem-estar do outro. Além de se colocar no lugar dele e perceber a sua dor, a gente precisa ter um impulso interno de apaziguar essa dor, né? De fazer o possível. Às vezes a gente não vai conseguir, mas a gente vai tentar fazer o possível, dar o nosso melhor, né? Oferecer a nossa ajuda para apaziguar. Então eu trago algumas coisas aqui que são bem baseadas na minha experiência em yoga, tá? Autoconhecimento, né? O reconhecimento do que eu sou e da minha percepção e da percepção da minha ação interna e externa. Autoconhecimento é fundamental. Se a gente quer trabalhar com sentimentos nobres humanos, a gente precisa conhecer a gente profundamente, tá? Quando eu falo de percepção de ação interna e externa, mais ou menos esse vasculhar que a gente fez, né? Quando eu sinto compaixão, o que é que desperta a minha compaixão? A gente pode colocar qualquer sentimento aí, né? Pode ser, como eu já até falei, raiva. Por que eu sinto raiva? O que é que desperta a minha raiva, né? A gente precisa vasculhar os nossos sentimentos. Não tem jeito, tem que se olhar. Porque apenas quando a gente se conhece e conhece os nossos sistemas e o que é que desperta as nossas defesas, e o que é que desperta a nossa agressividade, e o que é que faz com que a gente não consiga raciocinar da melhor maneira possível, né? Apenas quando a gente reconhece isso, é que a gente consegue lidar e gerir a nossa ação. Então, a gente gere essa ação interna de sentimentos e pensamentos e gere a manifestação disso, né? Então, esse conhecimento ele é super importante para a gente definir bem, assim, quem sou eu, né? Quem é essa personalidade? Quem é a Ana, né? Com suas histórias e por aí vai. E aí, quando a gente sabe quem a gente é, a gente consegue dar esse segundo passo, né? Que é fazer essa neutralização do nosso ego, que é meio que se despir dessa pessoa. Eu acredito que quando a gente está em um conflito, a gente precisa fazer isso rapidamente, sabe? E numa mediação, por exemplo, é fundamental que você seja um espelho, né? Um canal mesmo, para que as pessoas se vejam. E não que você emita algo da sua personalidade, mesmo que sejam as suas crenças, né? E mesmo que elas sejam aparentemente corretas e adequadas, a gente não deve impor ao outro, né? Então, essa presença observadora, ela tem muito a ver com essa neutralização do que somos, né? E o que somos, não só fisicamente, né? Mas o que somos é os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, como a gente manifesta as nossas crenças. Então, a gente poder neutralizar um pouquinho isso para ouvir o outro. Porque se a gente está falando o tempo inteiro, falando, comunicando as nossas crenças, comunicando os nossos modos, os nossos padrões de pensamento, de ação, de sentimento, a gente não abre espaço para a escuta. Então, essa presença observadora. E o que é isso, Ana? É estar aqui, é estar agora.
Mindfulness, vocês já tiveram uma palestra, né, que fala muito disso, né? De você estar aqui agora presente, olhando para a pessoa que está na sua frente. Existe uma história, existe um enredo, né? Imagine isso, tanto na mediação quanto na sua vida pessoal, quando você está no meio de um conflito. Tem uma história, né? Na sua cabeça você está certa, na cabeça da pessoa ela está certa, ninguém nunca está errado, né? Todo mundo está certo, né? Do seu ponto de vista. Então, tira essa história e olha para a pessoa que está na sua frente, olha de verdade, enxerga aquela pessoa, vê como é que está o corpo dela, como está o tom de voz. Quando você faz isso, você consegue ter essa terceira coisa, essa atitude compassiva, porque você vai ver o sofrimento da pessoa. Quando a gente olha uma pessoa numa briga, sabe, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de perceber isso, mas vocês podem até perceber isso depois de hoje, assim, na vida de vocês. Quando vocês virem pessoas brigando, discutindo, não você discutindo, você faz isso com você também, mas observe o outro, que é mais fácil. No outro é sempre mais fácil. E veja duas pessoas brigando. Observe o corpo dessa pessoa, como está o olho, como está, às vezes, a pessoa sua, fica vermelha, agressiva, tensionada. Observe esse corpo e veja se esse corpo não está em sofrimento. Se você puder ver, até em filme a gente consegue ver isso com bons atores, claro. Eles conseguem transmitir isso pra gente, né? E depois observe isso em você. Quando você está brigando, gritando, impaciente, nervosa ou nervoso com alguém, como fica o seu corpo? Na hora. Esse corpo está em sofrimento. Não só o seu corpo físico, ele está em sofrimento, mas o seu corpo mental, o seu corpo emocional, o seu corpo energético. Todos os seus corpos, no yoga a gente trabalha, né, com vários corpos e várias dimensões, né, da nossa existência, e todos eles estão sofrendo aquela carga, né, forte emocional ali. Então você vê a pessoa sofrendo e pensar assim, não interessa qual é a discussão. Sabe? O que eu quero é ajudar a pessoa a sair desse sofrimento. E você pode fazer isso com você também. Dava falou, autocompaixão. Quando você vê que seu corpo está tudo em sofrimento em você, você para e diz, sem apego à sua crença de quem está certo e de quem está errado. É aquela história, né? Eu não quero estar certo, eu quero estar feliz, né? Eu quero ser feliz, não quero ser certo, né? Não quero ter razão. Você abre mão disso e diz, não, peraí. Quero me sentir bem, quero parar com o meu sofrimento agora. E se para parar com o meu sofrimento eu tenho que abrir mão de alguma coisa, eu prefiro perder isso do que perder a minha paz. Aí Dalai Lama fala, se você tem amor e compaixão, você tem paz. Você pode não ter várias coisas, mas paz você vai ter. E do que adianta ter várias coisas sem ter paz? Será que vale a pena? Entrar numa briga para conseguir qualquer que seja a coisa e perder a sua paz nela? Como mediadores, eu acredito que vocês estão vendo isso, né, o tempo inteiro. Pessoas entrando em brigas, perdendo a paz para ganhar coisas que no final não vão trazer paz para elas. Elas estão fazendo isso por conta da dor que elas estão sentindo. Mas elas não conseguem ver essa dor. Elas agem através dessa dor, mas elas não enxergam, não querem ver, às vezes não têm condição emocional de ver, de lidar com essa dor de outra forma. E a pergunta é, como eu posso ajudar essa pessoa a lidar com essa dor, a lidar com esse sofrimento? Para que ela entenda que é melhor ela perder qualquer coisa do que a paz dela. Para ela entender que ela tem que cuidar dessa dor. E que cuidando dessa dor, tudo que está ao redor vai encontrar o seu melhor caminho. Inclusive para orientar pessoas que estão em atitudes negativas, né, como eu falei lá, em atitudes que a gente sabe que não são coerentes, que não são aceitas socialmente, que não devem estar mesmo na sociedade, mas a gente tem esse olhar de que a pessoa está fazendo isso porque ela está sofrendo. E será que a gente pode ajudar a apaziguar esse sofrimento? Então a gente faz isso com a nossa dor primeiro. É muito importante que a gente aprenda a lidar com a nossa dor. Autocompaixão. Mas autocompaixão e compaixão é a mesma coisa. Compaixão com você. Se você entende a sua dor e começa a lidar com ela, você vai ter muita sensibilidade para ver a dor do outro. Você vai partir do pressuposto de que se eu estou sofrendo,
Ele também tá, porque ele é humano igual a mim. Ele tá nessa vida como eu tô. Ele tem as mesmas limitações que eu. A gente tem corpos parecidos, modos de funcionamento parecidos. Estamos imersos na mesma sociedade. Tá todo mundo sofrendo. Não só eu sofro. Então, se eu tenho capacidade de ver o meu sofrimento e de me mover, né, para sair desse sofrimento, eu tenho capacidade de enxergar o sofrimento do outro e de ajudar ele a sair desse lugar também. Eu tenho essa experiência. Eu posso ajudar. E a gente faz isso na vida, com as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos próprios familiares. A gente deve fazer isso com os nossos ofensores. E profissionalmente, que é meu caso, por exemplo, sou professora de yoga e eu trabalho com isso. Ajudo. O yoga é um sistema que nasceu para tirar as pessoas do sofrimento. Né? Essa é a definição de yoga. Tá? O yoga nasce há muito tempo. Tem algum microfone, eu acho. Não, bem, eu acho que tem algum microfone aberto aí. Veja, e porque estão dizendo que está cortando, mas só você agora pode fechar. Deixa eu ver. Tá cortando? Vocês estão ouvindo bem? Estão acompanhando? Eu estou vendo uns joinhas aqui, que agora eu parei para olhar para vocês. É que eu prefiro falar e depois abrir para vocês, porque eu acho que flui melhor. Senão a gente acaba que não consegue. Mas eu não consigo agora ver os participantes. Deixa eu ver se tem algum microfone aberto. Acho que tem um aberto. Estou ouvindo bem, sim. Estão ouvindo, né? Estou ouvindo bem. Tá, então vamos continuar, porque eu não... Vamos continuar. Deixa eu fechar aqui para ver vocês. Pronto. Então, a gente faz isso com o outro, acho que era aqui que eu estava, né? A gente faz isso com a gente e ganha essa experiência para fazer com o outro. Então, o meu trabalho, o yoga, eu estava falando disso. O yoga é um sistema que vem... O microfone de Tana está aberto, tem alguns microfones abertos, é isso que está atrapalhando. Eu vou ver se eu consigo fechar eles aqui. Eu vou sair um pouquinho. Você vai no mute. Qual? Deixa. Mute all, aí pronto, fecha tudo. Vou fechar. Como é que eu faço? Deixa eu ver. Eu tenho que ir lá no chat, não é isso? Como é que eu faço isso? Eu acho que eu vou no chat e eu boto para mutar todo mundo. Peraí, você só pode fazer isso indo em participante. Você vai em participante, que tem vários abertos. E a gente pode ajudar como? Vocês estão me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo. Eu acho que eu vou ter que mutar um por um, porque eu vou mutar, então. Um por um, porque eu tô... Eu acho que agora eu fechei todo mundo já, gente. Pronto. Então, vamos embora. Só você tava, mas você já fechou o seu. Eu acho que agora tá todo mundo fechado. Vou voltar lá na apresentação. E... Deixa eu ver. Pronto. Pronto. Tudo bem, né, gente? Me dê um joinha aí. Pronto. Então, o yoga é um sistema que nasce para libertar o homem do sofrimento. Então, o meu trabalho, na verdade, através de todas as técnicas e ferramentas que a gente tem no yoga, é disso, né? De fazer com que a pessoa aprenda a lidar com esse sofrimento e se mover desse lugar, né? E vocês, como mediadores, eu vejo que tem uma coisa muito parecida aí. E eu fico muito feliz que a gente esteja trazendo essa consciência de expansão mesmo, essa expansão da consciência humana para todas as esferas da sociedade, porque eu acredito que é assim que a gente vai conseguir evoluir. Então a gente percebe isso na gente e depois a gente transfere essa sensibilidade que a gente treina conosco para o outro. Então perceber o outro, perceber quem está aqui, eu já falei isso, né? A pessoa que está na sua frente. Qual é o discurso? O que é que essa pessoa está falando, né? E esse discurso, ele está ali sustentado por sentimentos, ele está sustentado por crenças, né? Por comportamentos. E você tem que ter esse olhar ampliado de compreender aquela pessoa, porque essa pessoa, ela é esse conjunto, né? Não adianta você querer que a pessoa pense diferente, haja diferente, você tem que respeitar esse conjunto.
da manifestação dessa pessoa, hoje, aqui e agora. Não que ela não possa mudar, mas primeiro você tem que entender que manifestação é essa, quem é essa pessoa que está na sua frente. Só assim, se aproximando, é que você vai poder ter um diálogo com ela. Se você negar e rejeitar o padrão, o sentimento dela, não vai estabelecer diálogo. Então a gente vem, depois que a gente consegue mapear essa pessoa, a gente entende assim, como eu ajudo essa pessoa a reconhecer isso que eu tô vendo, né? Não é a minha verdade, veja bem, eu não quero que eu faça um mapa da pessoa e entregue, olha, aqui é você, não é isso. Isso seria muito agressivo, né? Isso não daria certo. É assim, é dizer para a pessoa, é fazê-la reconhecer, né? Às vezes são algumas perguntas, é dizer, mas o que você está sentindo agora? Será que essa solução que você está querendo vai te ajudar nesse sentimento que você está? Defina o seu sentimento, o que é que você sente? Levar as pessoas para o sentimento, porque existe uma desconexão hoje muito grande. As pessoas sentem, mas elas não conseguem identificar os sentimentos muitas vezes, né? E através desse entendimento do sentimento, ponderar o comportamento. Será que você não está assim porque você está sentindo isso? Será que se você pudesse ter um tempo, respirar, passar alguns dias, será que você não teria um outro comportamento? Uma outra percepção dessa situação? E aí você vai abrir um espaço para um diálogo com essa pessoa, mas sempre através desse olhar compassivo, né? Que é de acolher a pessoa, de entender que ela pensa e age daquela forma, porque é essa maneira que ela encontra para lidar, né? Às vezes não é a melhor maneira, e a gente quer que essa maneira se torne melhor para todo mundo, para o bem-estar de todos, mas a gente tem que entender que é a maneira que ela tem, né? E nesse momento a gente vai abrir um espaço de escuta e de silêncio. A escuta só acontece no silêncio. Muitas vezes a gente faz essas perguntas e cala, e deixa a pessoa lá, quietinha, refletindo, né, sobre aquilo. Porque ela precisa sentir, para ela sentir, ela precisa se ouvir, para ela se ouvir, tem que ter silêncio. Tem que ter silêncio nela, tem que ter silêncio em você que está na frente dela ajudando, tem que ter silêncio no ambiente, tem que ter quietude, né? É só nessa quietude que algumas coisas vão vir à tona. Então, nesse trabalho de compaixão, a gente tem que silenciar. A gente começou ali, né? Autoconhecimento, a ação interna e externa, neutralização, isso é o nosso silêncio como mediador, como pessoa do conflito. Presença observadora, ou seja, uma consciência que observa o que está acontecendo ali na hora, sem projetar o que ela quer, seus próprios desejos, sem projetar as soluções que ela acha adequada ou as crenças que ela tem. E volta o seu olhar para o outro, no sentido de como eu vou ajudar essa pessoa a parar de sofrer, a reconhecer o seu sofrimento e a sair desse lugar. E aí eu vou abrir esse espaço de escuta do outro. Primeiro de percepção do que essa pessoa está me dando, me transmitindo de informação. Veja bem, não é o que eu, dentro da minha confusão mental e dos meus desejos, do que eu acho certo e o que acho errado, estou vendo. É o que eu, nessa presença observadora e ampliada, sem desejos, se é possível, neutralizando um pouco isso, essa minha personalidade, eu percebo dessa pessoa verdadeiramente ali o que ela está me transmitindo. E depois, como eu ajudo essa pessoa a reconhecer isso que eu estou vendo, desse lugar muito especial, dessa presença, né, que eu abri. E como eu dou um espaço de silêncio para que essa escuta toda aconteça, né? Na verdade, vai ser uma revelação, tanto para a gente quanto para a pessoa. Porque quando a pessoa vai parar para se escutar, vai aparecer algo novo ali. E isso vai ser algo que você vai ver, uma revelação para todo mundo. Então, todo mundo tem que esperar essa revelação, né? Tem que dar o tempo disso acontecer. E aí, para concluir, todas essas questões, visto que nossa vida começa e termina com a necessidade de afeto e cuidados, não seria sensato praticarmos a compaixão e o amor ao próximo enquanto podemos? Mais uma frase do Dalai Lama, que faz com que a gente pense que talvez isso seja a coisa mais importante, né? A gente não vem a essa vida, se a gente não tiver cuidados quando a gente nasce, a gente não sobrevive.
ser humano é um bichinho, né, que precisa de cuidados durante um bom tempo, né? A gente viu um bebê aqui no início, quem chegou cedo viu um bebê, e a gente sabe que esse bebê solto aí sozinho no mundo sem cuidados de ninguém, seja da mãe biológica ou de alguém que dê esse cuidado, ele não sobrevive. Da mesma forma como a gente sabe que quando a gente vai envelhecendo, a gente precisa desse mesmo cuidado e afeto, né? Muitas vezes a gente perde as nossas funções motoras e faz parte do envelhecer, e a gente precisa, mais uma vez, da compaixão, da ajuda de alguém. E enquanto estamos jovens e somos capazes de gerir a nossa própria vida, por que a gente não passa esse tempo ajudando os outros, né? Não só os bebês e os idosos, mas as pessoas que precisam de ajuda de qualquer forma. Então, como é que a gente pode cultivar? Isso aqui é um bônus que eu trouxe para que cada um possa sair daqui com um direcionamento para cultivar isso em suas próprias vidas. Todos esses são bônus do yoga, tá? Tem a ver com a minha prática, com o meu trabalho, com o meu caminho, né, de vida. A compaixão em nós, cultivando consciência espiritual em nossa rotina. A compaixão, ela é uma qualidade espiritual, né? Está aqui no nosso espírito. Independente da sua crença, da sua religião, existe uma força interna vital, né? Que faz com que quando ela saia do corpo, esse corpo fique inerte e perca a vida. Essa força vital, essa vida real que habita em nós, aqui eu estou chamando de consciência espiritual, mas você pode dar o nome que você quiser, tá bom? Isso não vai fazer com que a gente não se compreenda. Essa consciência espiritual é que é capaz de despertar a compaixão, porque se a gente só tiver consciência material do que a gente quer, do que a gente tem, do que a gente necessita, materialmente, vai ser difícil, né? A gente abrir mão para o bem-estar do outro. Então, eu trouxe aqui 2 tabelinhas, assim, de inspirações, tá? Sugestões, de que a gente pode fazer para ter essa purificação interna e energização interna, tanto no aspecto físico, mental, quanto emocional, para que a nossa espiritualidade possa aflorar. Então, a gente harmoniza o nosso sistema interno, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, para que a força espiritual brote. Dessa força espiritual, não tenho dúvidas, surgirá a compaixão. Essa é a minha história com esse tema, né? Foi assim que eu cheguei na compaixão. Então, eu sugiro, como práticas internas, yoga. Yoga é uma prática muito interna, muito pessoal, introspectiva. Talvez vocês não saibam muito sobre yoga e teremos talvez uma outra oportunidade para falar sobre isso. Ou eu sou professora, eu dou aula online, eu tenho um canal em que eu compartilho várias informações sobre isso, tenho também uma plataforma de yoga online, enfim. Se vocês quiserem saber sobre yoga, vocês vão ter aqui meu contato e eu vou direcionando vocês. Mas o yoga é uma prática extremamente introspectiva, em que a gente usa diversas técnicas. E eu coloco aqui técnicas de respiração, que a gente chama de pranayama, movimento consciente, que a gente pode chamar de asanas. Asanas também, às vezes, não é movimento, é só presença consciente. Pelo menos não movimento externo, né? Interno, sim. Descontração, yoga nidra. Concentração e silêncio, que a gente pode resumir em técnicas meditativas. Então, essas técnicas de respirar, de movimentar o seu corpo, de descontrair, né? De concentrar, de ter um espaço de silêncio, vai fazer com que a gente tenha essa energização e essa purificação física, mental e emocional. Práticas meditativas que levem a gente a se conscientizar dessa região, esse plexo cardíaco, bem aqui no centro do peito. Acho que vocês estão vendo, né? A minha imagem. Vocês conseguem me ver pequenininho? Mas bem aqui no centro do seu peito, né? Aqui no centro do peito existe um plexo, um chakra chamado Anahata Chakra, que é o nosso plexo cardíaco, onde para toda a filosofia do yoga mora essa nossa alma, né? A nossa alma compassiva, onde habita esse nosso amor incondicional. Então, fazer mentalizações, né, meditações, entrar em contato com essa região aqui, energeticamente vai estimular que a gente traga isso para a nossa vida, tá? E canto de mantras. Quem aqui conhece mantra? Mantra é uma palavra, né, um som de poder. A palavra mantra significa concentração mental, né? Limpeza mental, tem várias traduções, né?
Mas traz através da repetição de sons específicos, a gente vai limpando e purificando a nossa mente. E a gente sabe que a nossa mente, ela reverbera em nosso corpo de diversas formas, inclusive trazendo as nossas emoções, né, à tona. Nossas emoções surgem dos nossos pensamentos, né, e de nossas memórias, claro. Então, que são formas também de pensamentos. Mas, então tem um canto de mantra, mas se você não conhece mantra, você pode usar uma oração, por exemplo. Aquela oração que você gosta, o próprio Pai Nosso, ou uma outra oração que você goste. No yoga a gente usa mantras e tem vários mantras que a gente pode usar para isso, tá? E tem algumas práticas externas também que são sugestões. Eu acredito que vocês devem ter, de alguma forma, já essa percepção de o que é que te energiza. Quando você se sente assim purificada. Para o yoga, o contato com a natureza, ele traz muito isso. Então, a primeira coisa que eu coloco aqui, às vezes você vai à praia, sabe aquela coisa que a gente tem? A gente que é baiano tem muito isso, né? O mar, ele descarrega, tipo assim, a gente toma banho no mar, parece que a energia negativa vai, né? A gente toma banho de cachoeira, a gente sente aquela energia, a gente se energiza. Eu tenho muita essa sensação de que o mar purifica, limpa, a cachoeira limpa, mas ela traz uma energia mesmo, seu corpo parece que fica ativo, né? E isso pode acontecer também em montanhas, em florestas, e se você não tem essa possibilidade de estar em contato em regiões mais, digamos que, mais intocadas, né? Você pode ir a parques, né? Você pode ir a um jardim ou ter um próprio jardim, ter animais, plantas em casa, trazer esse contato com a terra, com a natureza mesmo, viva, né? Para a sua vida. Ter também uma alimentação, não é só uma questão de ter uma alimentação saudável, mas ter uma alimentação baseada em alimentos frescos e naturais, né? Que você possa identificar a natureza através dos seus alimentos. Quando você, por exemplo, come uma fruta, você olha a fruta e você consegue ver a natureza, né? Através daquele alimento. Você imagina que aquela fruta veio de uma macieira, que a macieira está plantada na terra, que a macieira está em um pomar, que ela foi cultivada, que ela recebeu chuva, que ela recebeu sol. Então veja como esse alimento ele é um alimento dotado, né, de natureza e de vida, de energia, de prana, como a gente fala no yoga, de energia vital, né? Então esses alimentos naturais, que podem ser esses frescos, como eu falei, verduras, frutas, hortaliças, né, ter isso como uma base forte na sua alimentação, mas também podem ser grãos, né, e aí você pode complementar com o que você quiser, mas assim, não é que você tenha que tirar nenhum outro alimento, mas você ter uma alimentação baseada em comida fresca e natural vai trazer, sem dúvida, essa purificação e energização em todos os aspectos para o seu corpo. E uma outra forma de se alimentar, né? A gente não se alimenta só daquilo que a gente come, né? Ingere, a gente se alimenta de tudo aquilo que a gente entra em contato. Então, quando eu falo contato com a natureza, ele também é um alimento, né? Direto para o nosso corpo, para a nossa alma. E as informações, elas estão nesse mesmo lugar. Então, tentar buscar, né, mais informações positivas, evitar aquele bombardeio de informações negativas, que infelizmente é o que a gente mais tem hoje em dia na nossa televisão, nos nossos noticiários. Então, não é que você não possa ver notícias ou ler notícias, mas talvez não tanto, né? Não todo tempo. Se aquilo não te faz bem, né? Se você observa que você lê uma notícia e você fica revoltada, ou revoltado, ou fica triste, né? Ou fica com medo, todos esses sentimentos, né? Eles sujam a gente energeticamente e mentalmente, né? Eles geram padrões de pensamentos também. Então, a gente pensar sobre isso, o que é que a gente está consumindo? E o que eu falo mais nesse momento, talvez não é nem você ficar indo contra aquilo que você faz, e sim você só pensar em incluir. Ah, então, peraí. Deixa eu ver aqui. Não custa nada, né? Eu sei que a gente está ainda meio que de quarentena, mas não custa nada eu descer ali no prédio e caminhar um pouquinho na grama que tem ali, né? Eu não faço isso nunca, e talvez eu possa fazer isso agora.
Ou de repente trazer umas plantas para dentro de casa, se eu não tenho plantas de verdade, né? Plantas naturais, né? Ou de repente assim, tudo bem, eu como muitos produtos industrializados, eu gosto de comida congelada e por aí vai, mas tá, quem sabe uma fruta por dia, né? Será que eu consigo comer fruta 3 vezes na semana? E esse consumo de informações, tudo bem, eu não perco o meu jornal, mas tá, deixa eu ver também alguma coisa que seja legal, né? De repente um filme bobo de comédia, mas que eu só vou dar risada. Ou de repente eu vou ver uma palestra de algum líder espiritual, por exemplo, vou dar um Google, eu vou procurar uma palestra do Dalai Lama e vou ver uma mensagem espiritual. Isso talvez seja uma informação positiva para o meu dia, né? Então, às vezes, pensar em incluir e não em tirar nada, porque tirar gera uma resistência às vezes, né? E às vezes, se você trouxer, isso já vai fazer uma diferença na sua vida. Bem, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu sempre acho que eu vou falar pouco, mas eu sempre acabo falando muito. Eu nem sei quanto tempo eu fiquei falando aqui, sinceramente, eu me perdi nessas 4 telinhas que eu mostrei. Muito obrigada mesmo. Aqui embaixo tem o meu Instagram, tem o Instagram da escola, que eu dou aula online e presencial. Tem o meu blog, onde eu compartilho, e vou compartilhar ainda mais, mas eu compartilho bastante coisas também, textos inspiradores sobre prática de yoga. E tem o Yoga Online, que eu falei que é uma plataforma onde a gente tem muito conteúdo só sobre yoga. E é uma assinatura mensal de tipo R$14,90 por mês. Então, para quem se interessa por yoga, é um projeto para disseminar mesmo essa cultura e esse conhecimento, tá? Vocês têm aulas gravadas para fazer a hora que vocês quiserem. Tem também aulas de mantras, relaxamento, meditação, coisas bem específicas. Nesse projeto, Adriana, cuidando do mediador, cuidar de si para cuidar do outro, é exatamente essa fala que a Ana Paula traz, né? Você não consegue trabalhar numa mesa de mediação com um sentimento compassivo se você não faz esse processozinho do autoconhecimento, do olhar para você, porque só quando você faz isso, você consegue enxergar o outro que está na mesa, com suas crenças, com seus valores. Por isso que eu sempre venho para esse lugar, cuidar de si para cuidar do outro. Porque nesse caminho a gente trabalha em cima da compaixão e vamos fazer a diferença na mediação de conflitos, no lugar de mediador. Porque o conflito não é nosso, mas só nós, tendo um sentimento compassivo, que podemos ter compaixão pelo outro. A gente trabalha o ser, né? E através desse nosso instrumento, que é o corpo, que é a mente, né? A gente vê tudo isso como instrumento da prática. Então, muitas vezes parece, quem está de fora, que a gente está fazendo uma atividade física, mas não é nada físico, está muito mais a ver, realmente, com o nosso ambiente interno, né? Que está pautado na nossa mente e tudo que deriva disso, e essa consciência, que é outra coisa, né? Que é outro aspecto da nossa existência, assim, que seria um aspecto mais profundo, né? Em última instância, para o yoga, somos essa consciência, né? Esse ser que observa tudo, né? Que tem a capacidade de observar tudo. Então, sim, o yoga ajuda muito, tanto que quando eu falei de práticas internas, eu coloquei ali uma série de técnicas, né, respiração, meditação, asanas, porque cada uma dessas técnicas vai ajudar a gente, digamos que a montar, né, ou desmontar o quebra-cabeça, como vocês acharem melhor. Tanto a gente remonta, né, a nossa percepção de nós mesmos, quando a gente consegue desmontar também, né, várias coisas, desarticular aí várias coisas. Olha, é muito engraçado, porque muita gente tem essa visão, né? Ah, mas você faz yoga, então você não tem problema nenhum. Eu digo, gente, eu tenho problemas como todo mundo, mas o que o yoga faz não é eliminar os problemas da sua vida. Ele traz uma percepção, né, diferente sobre esses problemas. Então, ele te orienta uma outra forma de lidar com esses problemas.
Então, assim, não é que eu não tenha, tenho sim, vários problemas acontecem, mas eu nem vejo eles mais hoje em dia como problemas, sinceramente. Assim, não aconteceu nada também muito assim que seja irremediável na minha vida nos últimos anos, graças a Deus, né? Tive essa misericórdia divina. Então, eu estou num tempo aí que os problemas eles são muito pontuais, de vida mesmo, como todo mundo enfrenta. E para mim não são problemas, são oportunidades de crescer, né? Dentro do ponto de vista do yoga, tudo que aparece na nossa vida são oportunidades de crescimento, né? Até as ofensas que a gente recebe são como oportunidades para a gente enxergar algo, amadurecer em algum aspecto, evoluir mesmo. Então, dentro da nossa filosofia, a gente entende isso na vida como um fluxo natural e que as coisas acontecem realmente para o nosso bem. Às vezes a gente acha que não é, que uma situação é negativa, mas essa situação, na verdade, pode transformar a nossa vida de modo positivo e a gente só vai saber disso talvez muito mais na frente, né? Ou era algo que a gente precisava atravessar. Então, assim, lido sim com todos os problemas práticos da vida, como qualquer pessoa, né? Mas a visão e o modo como a gente lida é diferente. Então, em geral, eu não costumo sofrer muito por coisas cotidianas. Claro que vai ter uma hora que você vai entrar em sofrimento, né? Não estou dizendo aqui que eu não sofro, como todos eu sofro. A condição Só pelo que que vale a estamos hoje pena. é só pelo que não tem jeito, assim, só por aquilo que você sente que não tem como não sofrer, sabe? Que o seu ego, né, a sua percepção ainda, ela admite aquilo como um sofrimento, mas ao mesmo tempo que a gente sofre, a gente direciona o nosso olhar em busca dessa saída do sofrimento, né? Como eu falei, ajudar a pessoa a enxergar o sofrimento e a se mover desse lugar. A gente faz isso com a gente mesmo. A gente enxerga o nosso sofrimento e sai dele. A gente não fica lá para sempre. Mas sofrer a gente sofre. Infelizmente o yoga não vai assim, ele te liberta do sofrimento, não porque o sofrimento não vai existir, e sim porque você vai aprender a sair dele. Ô, gente, Valmir trouxe a fala, e Vanessa também. No segundo Meet, eu indiquei um Coração Sem Medo, que nos fala muito sobre e traz muitos exercícios de desenvoltura com relação à compaixão, que é justo o tema de Paulinha, mas eu, quando fiz a indicação do livro, porque sempre eu passo para meus alunos, porque eu vejo ali também um caminho, através da leitura, da pessoa estar atento e tentar desenvolver. E ele passa também muitos exercícios. Eu já também indiquei o silêncio, que também traz muitas atividades. Uma coisa que eu amo no silêncio, né? Você ter uma intenção no dia. Isso sempre quando você amanhece, faz uma meditação e coloca uma intenção no seu dia, também aquele dia parece que ele fica positivo, porque você está ligado naquela intenção. Todos os seus atos convergem para aquela intenção. Então, eu gosto muito desses exercícios. E hoje, o livro do Compaixão, que é um Coração Sem Medo, que eu amo, por sinal, né? Eu falei, é livro de cabeceira, o meu já está todo acabado lá, mas hoje eu estou trazendo para vocês mais um que é Autocompaixão, de Christian Neff. Que novidade boa. Aí, esse livro também tem muitos exercícios compassivos. Muito, 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 muito. Autocompaixão. Autocompaixão, Neuza. O autor? Christian Neff. Eu vejo vocês verem aí. Mas, e eu vou também, tem alguns aí, tem um de Valmir para colocar no site, ele não me mandou a foto. Esse livro, gente, não é grosso assim? Só de exercício. Só exercício. Você vai amar, Neuza. Puxa, eu nem vou comentar, porque realmente é bom que vocês peguem. E eu estou aqui muito feliz com os meus alunos de estar lendo Um Coração Sem Medo. Isso é maravilhoso, que a indicação foi o quê? É escutada. Vocês ouviram, compraram, estão lendo. Lembrem que na esteira tem um silêncio, tem um livro que Neuza indicou, o que Valmir indicou. Não é para ler tudo de vez, não, gente.
mas é para ir começando a chegar. E esse livro também é muito bom, e o silêncio. Não esqueçam, na próxima aula a gente já vai para a indicação de outros livros. Assim, vocês vão conseguir fazer algumas leituras, porque sempre aula de mediação de conflito, o livro é mediação de conflito de fulano, mediação de conflito de ciclano. Gente, lidar com mediação de conflito, o mediador, o mínimo que ele precisa saber é exatamente de ficar lendo o livro de mediação de conflitos. Sabe por quê? As técnicas são as mesmas. Ele precisa ler o que Paulinha disse, é desenvolver o autoconhecimento e exercícios para que ele consiga se manter na postura e no lugar de mediador, de forma aberta, sem julgamento. O silêncio, lembra que eu falo muito com vocês sobre o silêncio? Paulinha nos trouxe hoje de novo. E, por acaso, fazer silêncio em si e silêncio no outro. É num livro de mediação de conflito que eu vou encontrar. Então, o Nietzsche sistêmico, ele tem os temas abertos, ele foi criado exatamente para isso. Porque eu não posso, em sala de aula, em um curso de 96 horas, dar todo o conteúdo obrigatório de formação de mediador e mais tantos outros conteúdos que nós discutimos aqui, que não está em nenhum livro de mediação. Então, o Nietzsche sistêmico, vocês nunca vão ver um livro de mediação de conflitos, mas vão ver muitas indicações que vão fazer vocês um bom mediador de conflitos. E tem ainda, eu indico, mas qualquer um pode indicar, como o Neuza indicou, como o Valmir indicou, e eu vou postar lá no site as indicações do Nietzsche sistêmico. Veja, Paulinha, falar sobre a aula de hoje, que eu já comecei emocionada, olha, eu já pensei aqui tanto, mas diante da maneira como você trouxe o tema, um tema que não é fácil de ser compreendido, porque ele fica muito no limiar da piedade, muito no limiar como é que se diz assim, porque fulano está fazendo isso, do perdão, do isso, daquilo. E ser compassivo, ter autocompaixão, é muito mais do que isso. É muito mais do que empatia. É um ato que precisa vir de dentro da gente. E para esse ato sair, é preciso que a gente ocupe esse lugar compassivo. Nós não temos... A compaixão está aí. Todo mundo diz, eu tenho pena. Todo mundo quer ajudar. Mas, muitas vezes, o ajudar é como se fosse hipotético. Eu queria ajudar o mundo, eu queria paz no mundo, eu quero compaixão no mundo. Mas, gente, a gente pode ter compaixão pelos seres que estão próximos da gente, por aqueles que, como Neuza, que esteve no lugar de julgadora. E quantas vezes essa compaixão não apareceu na hora de julgar, que veio dela, ela nem sabia que estava se utilizando da compaixão, quando ouviu o depoimento da parte. Então, quando nós ouvimos as histórias, é através desse conhecimento, de desenvolver a compaixão, é que a gente vai ouvir e sentir. Gente, a compaixão vem do sentir. Nós precisamos ter atenção ao que o nosso corpo diz. Paulinha, eu não sou, aliás, quase não pratico nem yoga. Eu praticava uma yoga maravilhosa. Me mudei para Pituba, não achei mais a maravilhosa, agora estou na hidroginástica. Mas o sentir no corpo, vocês podem fazer também, ter esse trabalho, sem ser necessariamente fazendo yoga. Claro que fazendo yoga é o 10, mas vocês podem sentir seu corpo andando, vocês podem sentir seu corpo no lavar do prato, nas nossas atividades caseiras, você fazer na presença, na consciência, olhando, eu estou fazendo isso, eu estou desenvolvendo isso. E ali sim, isso é que é entrega. E Paulinha hoje nos entregou uma aula maravilhosa, uma aula que teve simplicidade, profundidade, conhecimento, amor. Ela estava aqui a serviço do amor.
ela tirou essas 3 horas do dia dela e nos entregou a serviço do amor. Isto é o nosso projeto. É o projeto Cuidando do Mediador, com profissionais parceiros que vêm despertar. E vocês estarem até agora 10 horas, eu digo, pronto, o projeto venceu. Nós despertamos. Não precisa fazer, não precisa correr amanhã para fazer yoga. Precisa tomar só consciência que precisa fazer. Então, esse é o projeto. Então, não precisa ninguém fazer nada correndo. Mas vocês, mediadores, tomaram consciência que precisa do autoconhecimento para ocupar o lugar de mediador. Eu, sorriso daqui até aqui. Eu estou feliz. Porque eu fiz isso, eu tomei consciência disso. E ao tomar consciência, eu dou aula pautada nessa minha consciência. Eu não posso ser mediadora se eu sou assim, sou assim. Não. Continuo sendo, gente, com consciência. Eu sou humana. Isso é a minha humanidade, a humanidade em mim e em vocês. Eu erro. Na mesma eu digo, puxa vida, eu não deixei fulano para... Pronto, tomei consciência. E assim a gente vai aos poucos. Cada dia uma intenção, cada dia um passo, cada dia um movimento. E a gente vai conseguir chegar no lugar do mediador. O mediador consciente. E Paulinha, é um vazio de palavras para dizer a você todo o meu sentimento de ter você aqui falando para a gente sobre compaixão. Com tanta entrega, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta disponibilidade. Eu digo, eu só tenho a agradecer. Tudo. Eu sou a mulher que... Eu cheguei agora, cheguei numa idade que eu estou naquela fase de agradecer. Agradecer os projetos e as pessoas que se envolveram com esse projeto com tanto amor. É muita gratidão. E eu lhe agradeço pela parte que me toca como instrutora de mediação e pela parte do carinho que eu tenho a você e vejo esse carinho vindo nessa entrega tão bonita. Gratidão mesmo. Oh, meu Deus. Gente, eu fico até emocionada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Realmente, acho que não tinha como ser de outra forma. É um prazer enorme, primeiro, para mim, estar aqui, como eu falei no início, né? Participando desse projeto que, para mim, é muito lindo, sem dúvida. A gente compartilha, né, as nossas vidas, eu e Dalva. Então, eu sei esse projeto, sei a importância desse projeto para ela. E realmente eu acho muito lindo, porque como eu falei para vocês, essa consciência que o yoga traz e que Dalva muito bem pontuou, não é exclusivo do yoga, gente, está pulverizado em várias outras filosofias e práticas, tá? É só a gente descobrir e lançar esse olhar aprofundado. Eu falo do yoga porque é a minha praia, digamos assim, mas existem outras, né? E cada um pode encontrar a sua. Mas o que eu acho mais lindo mesmo é de ver esse movimento na sociedade, e em projetos como esse, como Dalva está fazendo, de trazer esse olhar, né, que a gente encontra no yoga e em outros lugares, de expansão da consciência, né, da consciência humana. Apenas quando a gente puder ter esse olhar mais ampliado, e hoje, junto com um tema, né, mais compassivo, é que a gente vai conseguir realmente evoluir a nossa sociedade em todas as esferas. Não adianta a gente fazer yoga e achar que só isso vai mudar. A gente tem que mudar os indivíduos. E os indivíduos, eles estão nas escolas de yoga, mas eles estão nos hospitais, eles estão nos tribunais de justiça, eles estão nessas salas de mediação, nas escolas. E um projeto como esse, que traz essa consciência, é uma pérola. Eu realmente queria, assim, que toda semana eu pudesse fazer uma palestra em um projeto como esse, não só de mediadores de advogados, mas de médicos, de outras funções sociais, porque essa consciência ela precisa estar no indivíduo, né, no humano mesmo. Então, assim, esse projeto merece muito amor e carinho. Agradeço mesmo a oportunidade de vocês.